De miliano sabe bem quem é quem. São de verdade não morreu, disse eu sei. Aqui em grande estilo, memória eu cito Mussum, Didi, Rubão, Chiquinho. Afina a cor da malandragem. Presta atenção. Os verdadeiros bambambam do morro tão aqui. Originais do samba, canta pra mim, minha gente. O movimento é diferente. Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? O movimento é diferente. Alô, o movimento é diferente. Alô, como vai, como é que é? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É só chegar, a humildade não ocupa espaço. Várias ideias para ser trocadas. Hoje, na nossa live, Um de Nós na Voz, vamos falar sobre os principais projetos que afetaram a dinâmica da Câmara dos Vereadores de Curitiba. Aquilo que você precisa saber para exercer a sua cidadania aqui. Rapaziada, nossa rapaziada é bem destacada, hein? Não dá confiança a esse bobão. Esse é o tipo atrasado. Fora das grandes jogadas, desatualizado geral. Ainda diz que é valente. No meio de muita gente. Ainda diz que é valente. Que faz e acontece no meio de muita gente. Antecipando o seu próprio fim. Ele está antecipando o seu próprio fim. Tem um ditado. Se liga só. Tem um ditado antigo. Desde os tempos do cativeiro. É um ditado explicado. Valente antecipa o seu próprio fim. E vamos começar aqui a nossa live falando de um valente que não sabe do ditado antigo que existe lá dos tempos de cativeiro, que valente morre mais cedo, antecipa o seu próprio fim. Ninguém é mais e ninguém é menos. Somos todos iguais. Veja no próximo o ser humano que o próximo é, que com certeza você vai se enxergar nele e também vai se valorizar. Gente foi feito para brilhar e não para morrer de fome. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A gente foi feito para se realizar e não para ser espancado como um animal. Nem os animais merecem ser espancados, né? Em praça pública, por uma autoridade policial que de autoridade não tem nada, falha, corrupta, bárbara, como foi o caso aqui da Stephanie. Vocês devem ter visto o vídeo dela aí na minha rede social. Um policial bateu, pisou, deu um soco no rosto da menina. Ou um policial deu um soco na cara da guria, estourou o nariz da guria de sangue, na frente das câmeras, na frente do comércio dela, que era dona de uma hamburgueria. Agora eu pergunto, o que esse mesmo policial não faz fora das câmeras, fora das luzes, de quebrada, numa madrugada, com os jovens negros que para eles são um retrato falado do perigo brasileiro? Fazem muito pior, né? Por que essas pessoas acham
que podem ultrapassar todos os limites da lei, da ética e da humanidade na frente de todo mundo, mesmo sendo filmados, e espancando uma mulher. E o que ele falou? Para quem viu o vídeo, se você quer ser tratada como uma mulher, haja como uma. Ele é que diz, segundo ele mesmo, como é um agir de mulher e como não é. Quais devem ser espancadas e quais não devem. O Brasil é o país que tem a polícia mais violenta do mundo. É claro, a gente naturalizou. Por algum motivo, há tanto tempo e tantas décadas, o Brasil sendo o país que tem a polícia mais violenta do mundo, isso foi normalizado, naturalizado. É isso aí, é assim. Sempre foi, sempre vai ser. Não, não. Os seres humanos constroem a sua própria forma de se organizar em sociedade. Do mesmo jeito que os seres humanos constroem, eles podem reconstruir, desfazer, fazer diferente e mudar. Nada deve parecer impossível de mudar. E a gente está tentando mudar a realidade da polícia militar mais violenta do mundo e, sobretudo, a do Paraná, que dentro da polícia mais violenta do mundo, que é a brasileira, a do Paraná é a 6ª polícia mais violenta do Brasil. Só ano passado teve 373 mortes em decorrência de ação policial. 373 pessoas supostamente morreram em troca de tiro. Estranho, né? Porque nessas trocas de tiro, nenhum policial morreu, nenhuma viatura foi atingida, alvejada. Que troca de tiro que é essa? Que sempre uma pessoa morre fuzilada, como recentemente também apareceu na reportagem de um rapaz que levou mais de 100, que o carro que ele estava levou mais de 100 tiros. A polícia parou e fuzilou. Ah, mas o carro era roubado, Renato. Sim, o carro era roubado. E, portanto, de acordo com o artigo 157 do Código Penal, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, pena 4 a 10 anos. Pena de prisão. Eles deveriam ser presos, algemados, levados para uma delegacia e depois para um sistema penitenciário. Essa é a lei. Mas por quê? Para a população mais pobre, empobrecida, e para a população negra, essa lei não serve. A lei é a lei do cão, a lei da morte. Por que esses policiais são absolvidos? Porque a violência que esses policiais praticam, eles não praticam sozinhos. E isso tem que frisar. Aqui no meu post, que eu coloquei esse vídeo desse absurdo que foram esses policiais batendo nessa moça, covardemente, todo mundo falou: policial corrupto, sem vergonha, covarde. Porque é isso que ele é, aquele policial, é um covarde. O medo é a mãe da covardia. Medo de quê? De que tem esse covarde, será, né? Medo de tudo, para agir com tamanha violência. Inseguro, né? Covarde. Esse policial que bateu nessa mulher dessa forma, ele tem que ser julgado, com certeza absoluta. Mas os juízes dos tribunais militares, desses 373 homicídios praticados pela polícia militar, apenas 1,2% dos casos que foram analisados resultaram em ação penal. Ação penal, muitos ainda foram absolvidos. 1%. Os juízes e promotores dão carta branca para que os policiais executem as pessoas, agridam as pessoas, maltratem as pessoas, porque é na periferia. E por que um juiz ou um promotor faria isso?
absolveria sem nem saber o que estava acontecendo. Porque, veja bem, um juiz chega a ganhar em torno de 50 mil reais por mês. Um promotor também, não no início da carreira, mas ali, na metade da sua carreira. Um desembargador, 50 mil reais por mês. Agora me diga, um sujeito que ganha 50 mil reais por mês, como desembargador do direito penal, por exemplo, de uma Câmara do direito penal, que julga. Quem é o perfil do preso brasileiro? Ah, jovem, negro, pobre, jovem em grande maioria, especialmente negro, porque mais de 50% são negros, chega a 70%. Alguns estados é mais, outros é menos, mas na média geral chega a quase 70%. No Paraná não é essa a realidade. O Paraná é um estado de maioria da população branca e isso se reflete também no sistema carcerário. A maioria da população carcerária paranaense é branca. Exclusivamente pobres, e daí é do Iapoque ao Chuí, de cabo a rabo no nosso país. A cadeia, as penitenciárias são construídas exclusivamente para pessoas pobres. Por que eu digo exclusivamente? Porque quando a taxa é mais que 95% é exclusivo. Uma raridade de pessoas ricas estarem atrás das grades. E por ser um direito penal voltado para as pessoas pobres, ele pune com maior rigor os crimes contra o patrimônio. E não qualquer patrimônio. O patrimônio que se diz dos crimes de bairro. O patrimônio particular. O carro que foi roubado e por isso a polícia matou a pessoa. O celular no ponto de ônibus. A panificadora, a farmácia, o mercadinho. E é claro, eu não estou dizendo que tem que fazer isso, obviamente. Isso tem a lei. E a lei diz que isso tem que ser punido. Não matar as pessoas. Agora eu digo o seguinte. Os crimes contra o patrimônio público, que é meu patrimônio, que é o seu patrimônio. Quem comete esses crimes? Quem tem acesso ao patrimônio público? Os ricos, os políticos, os promotores e os juízes. Como assim juiz tem? Tem. Não assistiram no Fantástico? O caso daquele juiz ali de Goiás? Que pegava um dinheiro de herança que estava lá, sem movimentação, e que, portanto, depois de um tempo vai para o Estado e furtava esse dinheiro? Qual que é a pena máxima que o Conselho Nacional de Justiça dá para os juízes que cometem crimes? Aposentadoria compulsória. É como se você estivesse trabalhando e daí você roubasse alguma coisa no teu ambiente de trabalho e ao invés do teu patrão chegar e te mandar embora por justa causa, com a mão na frente e outra atrás, que é como acontece nas leis do trabalho, para os juízes é diferente. Se te pegarem no flagrante ou se forem muitas as provas que atuam contra você, o Conselho Nacional de Justiça te aposenta compulsoriamente, ganhando mais de 30 mil reais mensais. Então é claro que para essa gente o crime compensa. Para os políticos, para o Ministério Público, para o Judiciário. E para eles não tem chilindró, não tem cadeia lotada, não tem tuberculose, não tem sarna. Vocês sabiam que o surto de sarna, de tuberculose é grande dentro do sistema penitenciário? É por isso, porque eles fazem as leis, eles aplicam as leis. E quem defende eles? Encastelados, nos seus condomínios privados, vivendo com 50 mil reais por mês? A polícia. E o que a polícia exige? Exige ali 5 mil reais, algumas benesses, a possibilidade de fazer bico nos postos de gasolina, nos grandes restaurantes, pizzaria, comer de graça, ganhar um dinheirinho por fora e matar umas pessoas. E o judiciário faz vistas grossas. Não ouve, não fala e não vê.
o nosso país, sobretudo o sistema de justiça do nosso país, está cada vez mais entregue aos policiais. Lembra no Rio de Janeiro? A juíza Patrícia Scioli, que tentou impor limites à polícia, que se organizava lá, como aqui também em forma de milícia, uma boa parte dela, ela foi assassinada. Todas as pessoas que tentaram bater de frente com a polícia foram assassinados. E bater de frente no sentido de impor limites, e limites legais. Dizer, ó, a sua atuação tem que vir até aqui. A partir daqui é crime, é abuso de autoridade, é tortura. Ninguém no nosso país hoje tem coragem de fazer isso. Poucas pessoas tiveram. E, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. Mas não nos calam. Não nos calam. De medo, a gente não morre. Firmeza? Então, um salve a Stephanie, a família da Stephanie, seus amigos e todas as pessoas que se comoveram vendo um vídeo de tamanha brutalidade como esse que a gente viu. Aí, polícia, a gente não tem medo de vocês. Nem um pouco. Ô, louco, Renato, como assim? Não tenho. Porque não é a função deles impor medo na população. E nem a nossa ter medo deles. Eles têm que nos respeitar enquanto cidadão e nós os respeitamos enquanto agentes da segurança pública. Servir e proteger. Duas coisas que não são feitas pelos policiais nos últimos tempos, tanto que aconteceu isso, né? Chegar um militar ao poder. Porque há algo de podre, de muito podre, nas corporações policiais. E nós continuaremos denunciando. Firmeza? Falar em leis para... Agora vamos mudar o ponto, né? Ponto chato, né? Ter que falar da crueldade, da tortura policial, das pessoas que morrem, a polícia mais violenta do mundo, uma das mais corruptas do mundo. Policiais aí que viram blogueiros, viram youtubers, aproveitam do seu trabalho ali de prender alguém para ganhar ibope e tentar ganhar voto em cima. Já não basta os bicos, já não basta as blitz que os caras mordem nervosamente o bolso do trabalhador. Esses dias o meu parceiro, o Jarbas, se estiver aí, dá um salve, Jarbas. O Jarbas falou, pô, mano, tava indo pra Santa Catarina, fui parado numa blitz, não tinha nada de errado e mesmo assim eu tinha 4 mate, tá ligado? Pra bagulho da cumbuca, chimarrão, né? Mate pra chimarrão ali, 4 pacotes. E o policial me roubou. Ô, louco, irmão, como assim? O cara te roubou 4 quilos 4 pacotes de chamate? É, porra, que foda, triste. Isso não deveria acontecer. Isso não deveria ser normal. Todo mundo que está assistindo essa live tem alguém, ou foi, ou tem alguém conhecido que foi extorquido por algum policial em alguma blitz. Isso não pode ser normal. A gente não pode naturalizar a corrupção dentro de uma instituição que tem um papel tão fundamental, tão importante, tão central para a organização social, para o município, para o estado e para o país. A gente, além, não só a gente fica quieto, a gente, que eu digo a maioria da população, como, infelizmente, a maioria tem sido conivente. E essa conivência nos levou ao fundo do poço, com o presidente Jair Bolsonaro, um bom exemplar do que é a polícia no poder. Mudando de assunto agora, leis para inglês ver. A gente fez uma lei aqui na Câmara para câmeras corporais. Câmera nas viaturas, GPS na viatura, captação de áudio e vídeo, para que a gente consiga fiscalizar a atuação policial. Os bons policiais nada têm a temer. Só os maus policiais, aqueles que extorquem, aqueles que assassinam, que agridem, que torturam, esses terão algo a perder. Porque serão filmados e não poderão mais fazer isso. Não poderão ir mais de biqueira em biqueira fazendo a via sacra, pegando dinheiro em todos os lugares para engordar o orçamento a partir da corrupção. Esses vão se dar mal. Mas os bons policiais não. Pelo contrário. Quando alguém
acusá-los de algo errado, eles vão ter como provar que não fizeram. Da mesma forma, os cidadãos, de forma geral, vão se sentir mais protegidos pela ação policial, porque sabem que ela ocorrerá nos limites da lei. Projeto ótimo, ao nosso ver. Outro projeto nosso era o do Renda Solidária. R$ 250 por mês para mais de 88 mil famílias que vivem hoje com R$ 70, com R$ 80 mensais. Essas 88 mil famílias vivem abaixo da linha da pobreza, vivem na miséria, no desespero. E a gente falou, a gente tem condições de pelo menos 6 meses dar R$ 250 para essas pessoas, e falamos da onde ia sair o dinheiro. Quando a gente protocolou, fez uma pressão, uma mobilização, uma agitação para que isso acontecesse, o prefeito sentiu a pressão e foi logo fazendo uma lei para inglês ver. Para não aprovar o nosso projeto, ele deu R$ 70 mensais num programa municipal. Agora, por último, a nossa lei de câmeras corporais, de câmeras nas viaturas, ele viu a pressão social que está acontecendo no município, no estado e no país. E o que ele fez? Anunciou ontem, dia 26, ontem, que está começando a testar câmeras corporais na Guarda Municipal de Curitiba. Ora, outra lei para inglês ver. Vocês sabem o que significa a expressão lei para inglês ver? Lá no século XIX, 1800 e coisa arada, a Inglaterra estava falando pro Brasil, mano, vocês são o último aí a abolir a escravidão, mano, já deu, hein? O mundo todo já tá noutra fita, não tá mais na moda. Não que os ingleses fossem humanistas, pelo contrário, eles foram um dos principais causadores aí do imperialismo e do próprio processo de escravização. Mas, depois da Revolução Industrial, todos os caras queriam consumidores. Eles queriam uma outra forma de organização que não era exatamente a partir do modelo escravagista. E eles falaram para o Brasil, tem que rolar o fim da abolição aí no país de vocês. Falou para Portugal. Aí no Brasil. E daí, o que os caras fizeram aqui? Falaram, puta, mano, temos que fazer alguma coisa para mostrar para os ingleses que a gente está fazendo isso. Daí fizeram a lei do sexagenário, que era o seguinte, o escravo que tivesse mais de 60 anos estava livre. Quem que chegava a mais de 60 anos no século XIX sob o regime da escravidão, sob o chicote, sob as privações, as violências? Ninguém! Lei para inglês ver. Não funciona. É só para inglês ver. Lei do ventre livre. Lei do ventre livre. As crianças que nascerem a partir de agora serão livres. Tá, mas e o pai? E a mãe? Quem vai cuidar? O dono da fazenda. Liberdade, né? Entendi. Lei para inglês ver. E agora o Rafael Greca, a gente propõe um auxílio de R$250, ele vai lá e dá um de 70. Lei para inglês ver. A gente propõe câmeras corporais como lei em todo o efetivo da Guarda Municipal. Ele escolhe meia dúzia de gato pingado e fala, estamos começando as câmeras corporais. Lei para inglês ver. Não tem efetividade. Mas também não quer dar o braço a torcer e aprovar o nosso projeto. Infelizmente, a gente recebe aqui na Câmara dos Vereadores esse processo de sabotagem. Mas não dá nada. Vamos firme e vamos forte. E firme e forte que a gente está fazendo uma proposta para o prefeito, para que o prefeito coloque grandes caixas d'água nos bairros mais pobres de Curitiba. A gente esteve na Caximba recentemente e os moradores se queixaram que ficaram 5, 6 dias sem água. E os moradores mais pobres, e o número de moradores muito pobres, infelizmente, é muito grande na Caximba, não tem condições de ter uma caixa d'água em casa. Não tem estrutura, não tem laje, os barraquinhos de madeira, não tem a menor condição.
Como que uma pessoa que não tem uma caixa d'água e que já vive numa situação de precariedade total consegue ficar com 2, 3 filhos 5 dias sem água? Indigno, violento, embrutecedor. E a gente está falando, Rafael Greca, por favor, vá nesses lugares, instale grandes caixas d'água, mas também, por favor, faça um programa de assistência social para que essas pessoas tenham um subsídio na compra de uma caixa d'água aí de 500 litros. Pequena, barata, de plástico. A gente está pedindo encarecidamente e também formalmente fizemos a sugestão ao executivo. Visitamos 2 grandes caixas d'água que foi instalada pelo prefeito. Uma lá no final do Caximba e outra lá no SIC, ao lado da Moradias Corbélias. As 2 reclamações foram iguais. Nunca, depois de instalada, foi um técnico de manutenção para limpar a caixa d'água. A caixa d'água lá do SIC está com musgo. Ninguém consegue entrar nela, ela é grande. Ninguém consegue entrar nela para limpar. Não tem como. Os moradores ainda estão usando a água para lavar roupa, para tomar banho, para fazer outras coisas. Mas ela não pode ser mais consumida. Pô, custa colocar uma caixa d'água no lugar e mandar um técnico para ir lá fazer a manutenção do bagulho? Pelo amor de Deus, hein? Desumanidade. Mas foi lá, né? Inaugurar a caixa d'água, tirar foto. Prefeito, que prefeito, hein? Porra, que prefeito, hein? Meu Deus do céu, quando eu penso que ele já foi prefeito tantas vezes e o time dele já foi governador, prefeito, vice-prefeito, vice-governador, foram reeleitos, eu lembro que a gente está numa situação realmente muito ruim. Tão ruim que foi aprovado aqui na Câmara, a mando do prefeito, a reforma previdenciária. O que é reforma previdenciária? Para colocar aqui traduzir para o popular, né? Reforma previdenciária é o seguinte: até esses dias, uma professora, vou dar um exemplo, uma professora do ensino médio, do ensino fundamental, professora municipal, que passou no concurso com 25 anos e trabalhou até umas horas, até cansar. E com 55 anos, depois de 30 anos trabalhando, ela tinha direito, antes da reforma, a se aposentar. Justo? Justíssimo. Justíssimo. Agora, com a lei do prefeito Greca, ela vai ter que trabalhar 7 anos a mais. Porque não importa o fato dela ter trabalhado por 30 anos. Ele colocou uma idade mínima de 62 anos. Maldade das piores, mano. Agora as pessoas vão ter que trabalhar 7 anos a mais para se aposentar. E digo mais, até então, nessa reforma da Previdência, aquelas pessoas que ganhavam menos de 2.000 e tanto, tá ligado? 2.600, 2.000 e tantos reais, não precisavam contribuir, tá ligado? Não tinham desconto, né, com a Previdência. Porque o salário era pequeno. Agora, com essa transformação, com essa reforma na Previdência, os aposentados que ganham um salário mínimo, e aqui um dado importante, a cada 3 aposentados no serviço municipal, 2 ganham um salário mínimo. Então é a maioria. Os trabalhadores que ganham apenas um salário mínimo terão um desconto de 14% no seu salário. Cara, isso é um absurdo sem tamanho. Essa reforma da Previdência, para você saber, que veio lá do governo federal e está chegando no estado e município, ela não abrangeu os juízes. Sim, os marajá que ganham, esse sim, a nobreza do estado. Os procuradores da Lanhol da vida,
Os defensores públicos também, que se equiparam a juízes e promotores por reivindicação ferrenha da categoria. Ei, nivelar por cima, vamos pra cima. Ei. Aqui eu trabalhei na Defensoria Pública do Estado do Paraná aqui, em um mês e meio, os defensores aumentaram o seu salário de R$18.000 para R$30.000. Poucos meses. Posso aqui estar me equivocando, mas não foi mais que um semestre. Não foi. Eu estava lá e eu vi. Gente, todo mundo, dos que se dizem progressistas aos mais conservadores, todo mundo quer saquear os cofres públicos. Todo mundo quer engordar a partir dessa teta. E por isso eu sou a favor da reforma administrativa. Eu sou a favor da reforma previdenciária. Super a favor. Mas não dessa. Eu sou a favor de uma reforma da Previdência que atenue as desigualdades. E não que avance e produza ainda mais desigualdades. Reforma da Previdência tem que ter para os militares. Sabe quanto que as viúvas dos militares gastaram só no ano de 2020? Não está o dado aqui que o nosso time aqui não colocou. Mas é cerca de bilhões, sei lá quantos bilhões. Maitê Proença, por exemplo, foi casada com o Roberto Marinho, com o filho do Roberto Marinho, milionário. Mas não casou formalmente, teve filhos, tudo, mas não casou formalmente para continuar ganhando a pensão gorda dos militares. O juiz que apareceu no Fantástico domingo, corrupto de carteirinha, vai ser aposentado compulsoriamente, ganhando mais de R$30.000. Os promotores também, a Procuradoria Jurídica, a Advocacia da União, auditores fiscais, todas essas pessoas que ganham R$30.000 para cima. Essas pessoas, sim, tem que pagar mais. Tem que pagar mais imposto, tem que ter reforma da Previdência, tem que trabalhar mais. Porque aonde já se viu um juiz ganhar 30 vezes o que ganha um trabalhador comum? Sabia que na Itália e na maioria dos países, na verdade, mais desenvolvidos, a diferença entre um cidadão comum, trabalhador da construção civil, por exemplo, e de um juiz é de 7, 8, 6 vezes. Se o cara ganha R$1.000, o juiz ganha 6, 7, 8 mil. Aqui não, aqui o cara ganha 1.500, 2.000 e o juiz ganha 50 conto. É essa diferença que atinge a nossa democracia. Porque esse juiz, quando julga o filho do trabalhador da construção civil, ele julga alguém que ele não conhece. Porque ele não estudou no mesmo colégio, não frequentou os mesmos lugares. Ele nunca viu essa pessoa senão quando estivesse servindo ela. Ou quando estivesse sendo julgado por ela. Todo mundo tem direito de ser julgado pelos seus iguais. E o juiz, e o judiciário, e o correlato, órgãos que atuam em torno do judiciário, são de pessoas que não são iguais e fazem questão de não ser iguais a ninguém. Porque eles querem ser a elite, a nobreza de Estado. Esses sim saqueiam os cofres públicos. Agora, servidor municipal, que é quem está sendo prejudicado por essa reforma da Previdência, técnico de enfermagem, enfermeiro, agente de saúde, professoras do CEMEI, do maternal, do ensino fundamental. Pô, que sacanagem! Ganham pouco, trabalham um monte, se arriscaram na crise do coronavírus aí para receber isso em troca. Meu Deus, que maldade. Ê, prefeito Greca. Pelo amor de Deus, hein? Beleza.
projeto de lei da CCJ. Nem tudo é notícia ruim. Foi, e por muita sorte nossa, convoco todos aí a estarem acompanhando. Exatamente, Rodrigo. 80% dos prejudicados ganham até 3 salários mínimos. É sempre assim. Reforma no dos outros é refresco. Se a reforma previdenciária fosse boa, ia chegar nos juízes, nos militares, nos promotores, no executivo e no legislativo também. E não chega. Então é coisa ruim. Parece até brincadeira, né, mano? Mas é a verdade. Nossos inimigos estão no poder. Nem só de notícia ruim vive o ser humano. Uma notícia boa. O nosso projeto que impõe diretrizes, as normas, os princípios para as políticas, para a população em situação de rua, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Por sorte. Por sorte. São 9 pessoas na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Uma faltou, que era do governo. O governo tem a Câmara do vereador inteira no bolso, na mão. O prefeito Rafael Greca. Essa é a verdade. O que eles querem passa, o que eles não querem não passa. Mas por sorte, um faltou. Ficou 8. Desses 8, a gente até tem 2 ou 3 que votam com a gente. Eu e mais 2. Então já dá 3. Um, que era deles, acordou na hora da votação. Opa, votou. Votou com a gente. Votou com a gente. Deu 4-4. Na dúvida, o empate tem que nos favorecer. A presunção de legalidade do nosso projeto. Tá, Renato, o que diz esse projeto? Que foi decretada a legalidade dela, se tudo der certo, vai ser votado no plenário. Eu conto com a ajuda de vocês para fazer uma pressão aqui. Diz o seguinte: não mais o prefeito vai poder mandar a guarda municipal retirar os pertences da população em situação de rua. Como assim? O que acontecia? Sim, a guarda municipal chegava nas pessoas, tirava o cobertor delas, a cama delas, a barraca, a mochila, e falava que era lixo. Jogava num caminhão, e se a pessoa reclamasse, prendia a pessoa também. Pô, então por que a prefeitura não faz um guarda-volume? Tinha um guarda-volume da gestão passada. A prefeitura fechou o guarda-volume e obrigou a população em situação de rua a andar com seus pertences. E elas, porque ele achou que as pessoas, agora que eu vou ter que andar com meu pertence, eu vou voltar para minha opção, que é ter uma casa, eu vou voltar para minha família. Claro que não, né? As pessoas não estão ali porque querem. É por necessidade. Então elas começaram a andar pela cidade com as coisas. Só que daí já não tinha mais autoestima para procurar um emprego. Tinham seus pertences furtados quando não conseguiam estar ao lado cuidando. Gerou uma série de conflitos, uma série de prejuízos para a população em situação de rua, e a gente vai conseguir proibir com o nosso projeto. Segundo, casa. O centro da política para a população em situação de rua é moradia. Não é levar para FAS, não é não sei o quê, não é guarda municipal dando geral. Não é um problema de segurança pública. É um problema de falta de moradia digna e adequada. É possível fornecer essa moradia? A gente apontou o dinheiro que tem e como fazer. É possível deixar essas pessoas viverem em paz e com dignidade, embaixo de um teto. A outra política é emprego. Muitas pessoas estão morando na rua porque estão cronicamente, permanentemente desempregados. E muitas delas porque também tiveram passagens pelo sistema penitenciário. Numa sociedade cruel que diz que bandido bom é bandido morto, essas pessoas infelizmente não conseguem nem vaga de emprego em lugar nenhum. E daí sobra o quê? Ou voltar para a criminalidade ou ir para a rua. Muitas acabam na rua. Entre outras políticas. Então a gente está muito feliz. Uma vitória nossa. Firmeza? Agora falando aí das polêmicas, né? Pô, federal, né? Pô, vocês viram a fita do pastor?
pastor Uber Carlos Rodrigues. O cara escreveu uma carta e falou o seguinte, que ressuscitaria após 3 dias depois de morto. Ele foi enterrado na madrugada dessa terça-feira. O corpo dele estava na funerária no dia 22, né, na segunda. E a viúva recusava liberar o corpo para ser enterrado. Porque na carta do pastor ele disse que teve revelações de um mistério de Deus que ele ia ressuscitar às 11h30 da noite, mano. Olha que bagulho louco. E é claro, o prazo terminou na segunda-feira, uma multidão acampou na frente do velório dele, depois no enterro dele, esperando até o último segundo que ele fosse se levantar e dizer, tô aqui, e papapá e coisa arada. Mano, que parada louca, meu parceiro. Cada vez mais esses líderes religiosos querem se comparar a Deus. Quem eles acham que são? Para ressuscitarem. E o pior, uma multidão em frente ao lugar, esperando, de fato, ele ressuscitar. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Falsos profetas e maus pastores estão em todos os lugares, em todo o Brasil. E arrisco dizer que eles estão sendo maioria. Não foram eles que ajudaram a eleger o Bolsonaro? E o Bolsonaro não se revelou o pai da mentira? Aquele que mais mentiu na cadeira da presidência? O que está escrito no livro sagrado sobre o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? E quem são os pastores que estão lado a lado com a mentira? Com o ódio, com a vingança, que esqueceram o perdão, o amor e a verdade. São exatamente o oposto. A gente reconhece a árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos que esses pastores, em conjunto com o bolsonarismo, nos trouxeram? Mortes. Muitas mortes. É hora da gente se atentar e combater o bom combate. O combate pela verdade. Eu sou a favor da verdade. Não importa quem diga. Não importa se é a favor de quem ou contra quem. A verdade sempre nos liberta, enquanto que a mentira aprisiona. Bolsonaro mesmo está cada vez mais preso em suas mentiras e logo, logo também estará preso atrás das grades, porque a CPI da Covid arrolou quantos crimes aqui? Responder por epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, o mesmo dos maus pastores aqui dessa Câmara dos Vereadores, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, ou seja, desvio de verba, né? Prevaricação, crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro ao cargo, entre outros. Além dele, outras 80 pessoas também foram indiciadas por crimes cometidos durante a pandemia. Pandemia essa que, infelizmente, já teve mais de 600 mil mortos. 600 mil pessoas que tiveram suas vidas desperdiçadas por conta de uma política de governo. Ah, não, mas o vírus veio da China, é comunista, veio vermelho, e o Bolsonaro não tem nada a ver. Como assim? Será que não tem a ver? Em 2020, a Pfizer não queria entregar urgentemente uma remessa de milhões de vacinas. Isso já não foi comprovado? A própria Pfizer já não se manifestou nesse sentido? Olha aí o irmãozinho falando que levou o pai dele. Imagine, por conta de um presidente, mano, por conta de uma política. Não foi um acidente, foi uma intenção. Porque o Bolsonaro falou o seguinte: vamos fazer a política do rebanho. É todo mundo boi, todo mundo gado, e se morrer, tá ok? Morreu. Não sou coveiro. Não foi isso que ele falou? E não morreu mesmo? Uma par de gente?
Mais de 600 mil. E ele não quis comprar a vacina. E injetou milhões e milhões e milhões em cloroquina. E daí descobriu que a cloroquina não dá nenhum resultado. E que a vacina, sim, dá muito resultado. Tanto que a gente estava convivendo com a marca de 2.000 mortos por dia. Graças a Deus isso é uma realidade que já está distante. Graças a Deus e a vacina, a ciência, o conhecimento. Nós temos o dom do entendimento e do conhecimento. Aquele que renega o conhecimento, renega um grande dom. E acaba sendo muitas vezes punido por essa negação. Por essa burrice, por essa arrogância. A burrice também é arrogante. Não só os metidos a inteligentes são arrogantes, ou até os inteligentes. Mas os muitos idiotas são principalmente idiotas pela arrogância. De não ter a humildade de perceber que não sabe tudo. Que está aprendendo. E que pode, sobretudo, aprender com pessoas que estudam aquilo que está sendo discutido. Política, ciência, biologia, educação física, arte, música. Todos aprendemos com todos. E para isso é preciso humildade. O presidente não é humilde e não é sábio. É um idiota arrogante. Os dias dele estão contados. Essa foi a nossa live de hoje. Um forte abraço. Um beijão no coração de todo mundo que nos acompanhou até aqui. E vejam o nosso post. A gente fez um post aqui sobre as leis para inglês ver, denunciando essa estratégia do prefeito Rafael Greca, que vê a nossa pressão popular, os nossos projetos e tenta aplicá-los em uma parcela bem pequena para fingir que está atendendo aos interesses da população e para colocar os nossos projetos para debaixo do tapete. Isso é um absurdo, a gente não admite e vamos continuar denunciando e construindo uma boa política. Uma política de vida, de amor, de solidariedade e de esperança. Os seres humanos construíram um mundo da forma com que ele se encontra hoje. E também os seres humanos farão um outro mundo possível, que não parece, mas mora dentro desse mundo que a gente vive. Firmeza? É possível e vai ser obra das nossas mãos. Um forte abraço, até a próxima, é nóis.